Falta de foco, ausência de propósito, planejamento mal feito, errado ou muito falho. O que esses três tópicos têm a ver com gestão e com as principais falhas de um gestor? Muito gestor não tem propósito na sua empresa. Ele não consegue ver um propósito dentro do negócio dele e ele não consegue separar o propósito que faz a empresa dele existir do propósito dele como sócio. A ausência de um propósito, muitas das vezes, inclusive eu tenho clientes que são assim, clientes de sucesso, que não tem um propósito definido, escrito na parede, não tem um propósito bem estabelecido e claro para a equipe, mas ele tem um propósito muito bem definido de forma interna. Ele sabe o que ele quer, ele sabe aonde ele quer chegar, ele sabe o que ele quer entregar para o cliente e o que ele gostaria de mudar no mercado. Ele pode não ter tangibilizado isso em uma frase, mas isso está no espírito da empresa dele, está muito enraizado no negócio. Então a falta de propósito, que para mim é um dos piores pontos, uma das piores falhas de um processo de planejamento empresarial, um dos pontos que mais leva empresários ao fracasso, a falta de propósito dentro do negócio. É aquele empresário que criou uma empresa única e exclusivamente para ganhar dinheiro. Ele olhou o mercado, viu algo que dava dinheiro, entrou nesse mercado só porque ele achou que traria mais resultado financeiro. Esse empresário, ele não consegue engajar a equipe dele, porque a equipe dele não se move em prol de um propósito. Ela se move em prol de um salário no final do mês ou do medo de ser demitido. E aí você tem pessoas menos engajadas. Aí você não consegue trazer pessoas para o seu lado, para te ajudar a fazer a empresa crescer. Esse normalmente é o tipo de empresa onde os empregados pensam: para que eu vou trabalhar? Se é só para deixar o meu chefe mais rico. Aqui mora um perigo muito grande. E se você quiser saber um pouco mais só de propósito, dá uma olhada no nosso YouTube, que tem um vídeo exclusivo disso. Falta de foco, falta de direcionamento. Esse é um empresário, normalmente ligado ao empresário operacional, que ele abriu uma empresa porque ele queria resolver um problema. Ele até sabe o propósito dele, mas ele não pensa em criar uma máquina de vendas. Ele pensa em ter uma empresa, a empresa fatura, ele tira o dinheiro, ele gasta. É o típico empresário... Meu Deus, eu não gravei o áudio. Este empresário, o empresário sem foco, ele normalmente é o empresário operacional, ou algumas vezes o vendedor. Esse empresário, ele sabe solucionar o problema, ele sabe vender o produto dele, mas a única coisa que ele pensa é na operação do dia a dia. Essa é normalmente a empresa que não tem caixa. É o empresário que define as vendas, executa o trabalho, vende, tem o resultado, saca para ele, gasta da forma que ele acha melhor, ou deixa a empresa num porte similar ao total de despesa, o total de despesa, né, do porte dela, similar ao total de receita que ela tem. Então é uma empresa que não tem caixa, que não tem foco e que não tem direcionamento. E qual o maior problema dessas empresas? O maior problema dessas empresas é que ela não é uma máquina de vendas. Ela não é uma empresa orientada a vendas. Porque quando você orienta a sua empresa a vendas, você traz resultado. E se você traz resultado, você cresce. E se você cresce, você se mantém no mercado. Porque não existe empresa estável. A maioria das empresas desse perfil, elas pensam que estão estável, não tem um foco, não tem um horizonte, não quer buscar nada além. E com o tempo, a concorrência começa a tomar o mercado dela. E ela vai caindo vagarosamente. E o empresário não nota isso. Então o empresário sem foco é um empresário que olha para a empresa dele dia após dia, mês após mês, pensando somente nas despesas daquele mês, nos gastos daquele mês, sem pensar em criar uma máquina de vendas, sem ter um foco num resultado, num faturamento específico e sem estruturar uma máquina, uma equipe, uma estrutura interna que vai buscar aquele resultado. E isso é uma coisa que eu falei em outros vídeos, eu repito, eu já fui assim.
Eu já pensei que os clientes iam cair do céu, que se eu executasse um ótimo trabalho na operação, os clientes estariam lá, dispostos a pagar absurdos, rios de dinheiro pelo meu trabalho. E não é a realidade. Você, empresário, eu, empresário, você, consultor, tem que tratar vendas como uma arte, como uma meta, como uma realidade, como algo a se viver no dia a dia das empresas. Porque quanto mais você vender, mais fácil é de resolver qualquer outro problema dentro da sua empresa. Claro, salve caso que o cliente está vendendo sem margem, no prejuízo, que é diferente, né, gente? E por fim, o cliente que não tem planejamento. O cliente que não tem planejamento, ele é muito similar ao cliente sem foco. Até porque o cliente, mesmo com foco, sem planejamento, ele não consegue crescer. O cliente que não planeja, ele tenta vender o que ele não consegue entregar. Ele tenta vender sem plano, sem ação, ele sai dando tiro no escuro, ele desperdiça tempo. O cliente sem planejamento, ele não entende o propósito nem como alcançar o propósito dele. E esse é o tradicional, o básico do empresário brasileiro. A falta de planejamento pode causar numa empresa, desde a falência de uma empresa extremamente saudável, porque sacou dinheiro demais, fez empréstimo, criou gastos absurdos, mas o cliente sem planejamento, sem entendimento do negócio dele, normalmente, no que tange finanças, comete dois erros nesse mesmo aspecto. Ele não sabe dividir uma coisa muito simples. Ele como sócio, ele como funcionário. Se você não entende como dividir você como sócio, ou não sabe explicar ao seu cliente como que ele divide ele como sócio, ele como funcionário, eu te dou uma dica. Fala ao seu cliente se mandar embora e contratar alguém para o lugar dele e ver quanto que ele estaria disposto a pagar, quanto ele estaria disposto a pagar por aquela atividade. Se ele é o sócio financeiro, que gerencia a gestão financeira, paga contas, recebe, concilia, garante o financeiro e administrativo ali disponível, será que ele mereceria ou será que ele estaria disposto a pagar no mercado por um profissional no lugar dele um salário de 20 mil? Ou será que ele se paga 20 mil e gostaria de pagar para alguém no lugar dele 5? Essa é a falta de planejamento. Ele não consegue ver o negócio dele como algo separado, distinto da vida dele. Ele não consegue planejar que se hoje ele contratar uma pessoa melhor, uma pessoa que é mais cara do que ele, dentro do negócio dele, mas que entrega resultado, ele não consegue planejar isso de forma que lá no futuro ele vai passar a receber sem ter que trabalhar. Normalmente, esse também é o cara que não consegue planejar uma máquina de vendas. Ele não consegue planejar uma máquina de entregas. Ele até visualiza, ele pode ser o cara do foco, que sabe onde quer chegar, mas não sabe como. Então, a ausência de propósito no dia a dia, a ausência de foco e a ausência de planejamento são os principais erros. E se você quer medir se o seu cliente ou se a sua empresa é assim, dá uma olhada enquanto o sócio da empresa paga para ele mesmo e qual a atividade que ele executa. E pergunta, se ele mandasse ele mesmo embora, quanto ele teria que gastar com uma pessoa para ocupar o lugar dele? Mas fala para ele esquecer o ego e pensar somente na execução do trabalho. Se ele tiver alguma dúvida, se o salário dele é realmente justo para alguém que assumiria o lugar dele, é muito provável que ele está confundindo distribuição de lucro com salário. E isso também está na lista dos piores erros que o empresário pode cometer. Eu traduzo isso em planejamento. Eu traduzo muita coisa em planejamento. Então, se você não tem um plano, não sabe aonde você quer chegar e não tem um propósito que te move, é muito provável que você está fadado ao fracasso. Pessoal, agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui. Espero que o conteúdo tenha sido relevante. Espero que esse conteúdo possa te ajudar no dia a dia. Ele me ajuda, isso é o que eu faço com os meus clientes. E se você estiver assistindo no YouTube, dá o joinha, compartilha com aquele seu amigo, com o seu chefe, com alguém que você tenha a liberdade. Compartilha esse vídeo para ele dar uma olhada, para a gente poder levar a boa e velha contabilidade como estratégia no dia a dia de muitos empresários. E lembre-se,
Estamos aqui sempre para falar de planejamento, gestão e muita contabilidade estratégica. Até mais.